Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos a mais um programa Estudando Espiritismo. E hoje a gente fala também, mais uma vez, hoje então, sobre o Livro dos Espíritos, que é nosso objeto de estudo do nosso programa aqui, certo? E hoje a gente fala um pouquinho mais sobre algumas técnicas que as forças estranhas que operam as mesas girantes vão estar indicando para Kardec. Vamos lá então? E a gente vai descobrir também quem que está por trás dessas operações, das mesas girantes aí também. Vamos lá. Kardec fala o seguinte: se os fenômenos que nos ocupam fossem limitados aos movimentos do objeto, teriam ficado, como dissemos, nos domínios da ciência física. Porém, não foi assim. Cabia-lhes nos colocar sobre os caminhos de fatos de uma ordem estranha. Olha só que interessante. O que Kardec quis falar aqui? Como vimos no programa anterior, nós falamos então, muito sobre mesas girantes no item terceiro, né, da introdução. Se você não assistiu, assista. A gente vai deixar aqui no card aqui, né, a indicação desse programa, que os cientistas iam lá, né, faziam pesquisa, faziam estudos, colocavam experimentações, né, sobre consulta, sobre a ótica da ciência material, né, materialista da época. Porém, nada se provou, nada se conseguiu provar. Por quê? Porque nós sabemos que há dois fluidos que operam sobre as mesas, que operam nesse fenômeno. Quais são os fluidos? É o fluido universal e o ectoplasma. Tá? Então, como isso era desconhecido da época, né, dos cientistas, e hoje também os cientistas estão começando a descobrir essas questões, esses dois fluidos. Então, era muito difícil, né? Porque a ciência era muito limitada naquela época de Kardec. Então, não tinha como submeter aos estudos com base na ciência da época. Né? Então, por isso que as mesas girantes não foram, né, muito aprofundadas por outros cientistas. Que, na verdade, né, o interesse do plano espiritual era chamar a atenção do Kardec. Porque ele é o único que tinha interesse de realmente estudar a fundo, de forma séria, sem querer qualquer tipo de fama, qualquer tipo de ganho financeiro. Kardec não queria isso. Kardec queria saber quem que estava por trás, por que havia essa força inteligente por trás, operando essa mesa. Então, Kardec, né, sabendo ali que muitas mesas, né, giravam em vários lugares, havia esse fenômeno então, difundido em toda a Europa, né, e na parte também da América. Porém, ninguém estudava a fundo, ninguém estudava de forma séria essas mesas, porque muitas pessoas utilizavam essa mesa para poder fazer perguntas inúteis, né, perguntas que não iriam agregar em nada na vida de alguém. Então, por isso, Kardec então obteve êxito, né, na sua missão, no seu objetivo, porque ele quis realmente fazer questões mais inteligentes, questões mais que indagasse e desse pistas de quem está por trás desse fenômeno. Então, Kardec segue falando aqui o seguinte: acreditou-se descobrir, não sabemos por qual iniciativa, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto da força mecânica, ou seja, não era só mecânico, havia uma coisa por trás, uma coisa que eles desconheciam, né? E essa força então mecânica era cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente, ou seja, alguma força inteligente está operando aquelas mesas. Este caminho, uma vez aberto, era um campo todo novo de observações, era o véu que era levantado sobre muitos mistérios. Olha só que interessante que Kardec escreveu nessa parte. A força mecânica que é empregada no fenômeno, né, é uma força mecânica que ninguém conseguia enxergar quem que está operando, quem que está empurrando aquela mesa, subindo aquela mesa. Ninguém sabia. Então, por causa disso, e observando essa questão, Kardec, então, ele viu que tinha uma força, algo involuntário, a sua vontade, que operava aquelas mesas, alguma coisa que respondia às suas perguntas de forma inteligente. Tinha uma inteligência por trás que respondia aquelas perguntas que Kardec fazia. Isso eu acho muito interessante, né? Porque naquela época de Kardec, quando os cientistas iam lá, né, fazer as perguntas, a maioria das perguntas era sem sentido, eram perguntas, né, eram estudos sem sentido algum.
Por quê? Porque eles queriam provar que era uma fraude. Eles queriam provar de acordo com a ciência daquela época, com as leis da matéria. Porém, como a gente já sabe, e estudamos bastante isso no programa terceiro, né? E que isso não era possível, porque as leis da mecânica, as leis da matéria naquela época de Kardec, não tinham qualquer forma de explicação, porque eram muito limitadas. Então, havia algum responsável, alguém que operasse de forma inteligente essa mesa, esse fenômeno. Então, por isso que Kardec queria saber quem que estava por trás dessa força inteligente. Kardec segue falando o seguinte: as primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas que se levantavam e batiam com um pé um número determinado de pancadas e respondendo desse modo por sim ou não, segundo a conversão a uma questão posta. Olha só que interessante. Quando Kardec fazia uma pergunta, a mesa respondia sim ou não, pelo número de pancadas. Eu não sei qual que correspondia o sim e qual que correspondia o não. Creio eu que o 1 seria o sim e o 2 seria o não. Porém, é muito interessante que quando Kardec fazia uma pergunta, ele tinha que fazer a pergunta de forma com que a mesa pudesse responder sim ou não. Então é uma pergunta aí que tinha que ter um objetivo, né? Então é uma pergunta que tinha que ser muito bem questionada, muito bem elaborada, para poder então a mesa se comunicar de forma bem objetiva, né? Então, dessa forma, a gente pode perceber que a mesa, quando ela correspondia, né, fazia essa correspondência, essa resposta, ela às vezes não podia falar muita coisa. Então, o que Kardec quis propor, né, se propôs, junto com os médiuns, junto com a sua equipe, que colocasse ali, então, o número de pancadas correspondente ao alfabeto. Exemplo, a letra A seria uma pancada, a letra B, 2 pancadas, a letra C, 3 pancadas, a letra D, 4 pancadas e assim por diante. Então, com isso, criou-se então, uma forma de comunicação aonde Kardec então poderia fazer uma pergunta e quem estivesse por trás daquela força inteligente que fosse responder, pudesse então elaborar uma resposta mais criativa, uma resposta mais concisa, né, que pudesse então dar mais detalhes, mais informações às questões que Kardec se propunha a fazer. Porém, mesmo que fosse uma ideia muito boa, que daria chance de quem estivesse se comunicando poder responder com mais minúcias, mais detalhes a questão elaborada por Kardec. Só que isso demorava muito tempo. Imagina você elaborar uma resposta, uma frase como resposta, com um número de pancadas correspondente ao alfabeto. Não ia demorar muito tempo. Mas, mesmo nesse modo, nesse método que foi criado, né, para poder responder as perguntas, os céticos ainda se mantinham céticos. Os materialistas ainda achavam que era um fraude, que nada se explicava. E os cientistas não conseguiam ainda explicar, obviamente, porque não tinham condições, né, segundo a ciência da época, explicar e dar uma explicação, realizar um estudo mais aprofundado sobre a questão. Agora a gente vai ver, então, na próxima leitura de Kardec, quem que está por trás dessas forças inteligentes. Vamos lá, então? Diz Kardec o seguinte: o ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito, ou um gênio. Se deu um nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Olha que interessante. Há aqui uma circunstância muito importante a notar. Ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar os fenômenos. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Olha que interessante, né? Então, ele revelou sua identidade, falou quem que ele era e deu algumas informações que dava embasamento para poder o Kardec pesquisar sobre a vida dessa pessoa e poder verificar se realmente correspondia aos dados que aquele espírito forneceu a Kardec. Então isso é muito interessante, até porque no livro dos médiuns a gente pode fazer um estudo mais aprofundado,
que o livro dos médiuns tem então uma explicação mais profunda sobre as mesas girantes, aonde os espíritos superiores utilizavam dos espíritos inferiores para poder então fazer essa operação das mesas. Por quê? Porque quanto mais inferior for o espírito, mais próximo da matéria está, mais ligado à matéria está, mais sintonizado com a matéria está. Agora, quando mais superior for o espírito, mais longe está, né? Mais afastado da matéria ele vai estar sendo essa condição. E isso é muito importante, porque isso está na lei de sintonia, na lei de afinidade que o mundo espiritual nos traz como conhecimento. A gente vai ver nos próximos programas, né, mais para frente aí, sobre a lei de sintonia, sobre a lei de afinidade. Então segue Kardec falando: o meio de correspondência era demorado e incômodo, realmente. O espírito, e isto é ainda uma circunstância digna de nota, indicou um outro método. É um desses seres invisíveis que dá o conselho de adaptar um lápis a um cesto ou a um outro objeto, no caso a prancheta, né? Então, como esse método de usar número de pancadas correspondente à letra era muito demorado e muito incômodo, porque você tinha que estar contando, guardar, formar uma nova letra, formar uma nova letra. Então era um momento muito estressante. Então os espíritos deram um novo método, né, que podia então acelerar, poder agilizar o processo. Então indicaram que o Kardec colocasse então uma prancheta, né, ou um cesto, e amarrasse em um dos lados desse cesto, nessa prancheta, um lápis, para que o lápis pudesse se movimentar e assim então formar as letras e as palavras seria mais rápido, realmente, né, a questão das pancadas. A gestão não foi só dada ao Kardec, foi dada no mundo inteiro, por vários médiuns, por vários espíritos. Isso demonstra que a universidade dos ensinamentos dos espíritos é o que vai trazer o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. O primeiro escrito que foi realizado através desse método foi o seguinte: o que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de eu dizer a alguém. A próxima vez que eu escrever, escreverei melhor. Então aqui já pode perceber, né, que os espíritos estavam já começando a escrever através da prancheta, através do cesto aí com um lápis, né, preso à ponta. Mais adiante, tentou-se aprimorar e achar outros objetos que pudessem, ou que trouxessem, na verdade, melhor condição para poder exercer essa escrita, né, através dos amigos espirituais. Kardec então segue falando o seguinte: que o cesto ou a prancheta não podem ser postos em movimento senão sob a influência de certas pessoas dotadas a esse respeito de uma forma especial e que são designadas com o nome de médiuns, quer dizer, meios ou intermediários entre o plano espiritual e o plano dos homens. Então, aqui se cunhou então o nome médiuns, que quer dizer o intermediário ou aquele que media a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo dos homens encarnados. Então, foram utilizados vários tipos de médiuns. Médiuns com várias idades, médiuns dos ambos sexos, médiuns com diversas condições morais, condições intelectuais. Então foram utilizados vários tipos de médiuns. Por quê? Porque o Kardec queria estudar, ver se tinha uma diferença, alguma coisa que pudesse especificar o fenômeno. Então a gente vai ver no próximo programa que esse método, né, da prancheta, do cesto, não era muito eficiente, não era muito adequado, né, e que começou a ser utilizado então um outro método que a gente vai ver no próximo programa. Se você está curioso para saber, aguarde nosso próximo programa ou faça a leitura do item 5º da introdução do Livro dos Espíritos. Espero que você tenha gostado, espero que esteja apreciando nosso estudo, os programas até aqui, e espero contar com sua presença, com sua inscrição. Vejo vocês no próximo programa. Até mais.